tarde, pessoal. Agradeço a presença de vocês mais uma vez. Nós estamos aqui para uma roda de conversa com a Sílvia. A Sílvia é psicóloga, mestre em Psicologia Social pela PUC, pós-graduada em Sociopsicologia. Ela atua no Centro de Referência da Mulher, na Casa Brasilândia, no atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e no Sistema Único de Assistência Social dos municípios de São Paulo, Caieiras e Mairiporã, por aproximadamente 9 anos, no atendimento a adolescentes em conflito com a lei, crianças, adolescentes, mulheres e idosos em situação de violência e violação de direitos. No serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, na prevenção de violência e violação de direitos. Atualmente é psicóloga clínica, integrante do Espaço Dia, projeto direcionado à população do bairro do Jaraguá, em São Paulo e suas adjacências, e do coletivo Quilombo Psi, além de promover formações no âmbito do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e temáticas transversais em diferentes espaços. E a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho, pessoal, sobre o racismo institucional e estrutural. Então, Sílvia, seja muito bem-vinda, obrigada. Vamos conversar. Obrigada, Pandora. Obrigada, Senac, pelo convite. Gente, vocês estão ouvindo bem? É que eu já estou rouca há um tempo, né? E aí, com a máscara, eu acho que dá uma abafada, né? Mas tudo bem. Hoje, eu fui convidada, então, para falar um pouco do racismo estrutural e do racismo institucional, né? E confesso que eu fiquei muito feliz com o convite, não só pela abordagem do tema, mas porque esse tema, nós sempre somos convidados a abordá-lo em novembro. Eu sempre falo, em novembro minha agenda é cheia. Então, você vai em várias universidades, vários espaços, porque parece que novembro é o mês de falar que temos racismo no Brasil. Então, quando eu falo de ficar feliz pelo convite, é saber que uma instituição está se preocupando com essa temática, né, em discuti-la. E quando eu fiquei pensando em como trazer tudo isso para vocês, fiquei pensando muito sobre as questões práticas da temática, né? E da gente tentar entender um pouco o quanto que o racismo faz parte do nosso dia a dia e nós não percebemos, né? Então, vou tentar trazer bem de cotidiano mesmo. Como eu falei, estava conversando, a teoria, para mim, é muito importante. Eu também sou acadêmica, mas eu estou tentando trabalhar um pouco mais nesse dia a dia para a gente enxergar como as coisas acontecem, tá bom? Então, eu chamei de racismo à brasileira, porque nós temos um modo de ser racista. Quando nós pensamos na questão racial, ela vai se dar em cada espaço de uma forma, em cada sociedade de uma forma, né? Então, o racismo que a gente vive aqui no Brasil não é o mesmo racismo que se vive nos Estados Unidos, como não é na Europa, como não é em Cuba, como não é na Argentina, enfim. Cada país vai viver o seu racismo de acordo com a sua história, né? Bom, sobre a questão de ser negro no Brasil, eu gostaria de começar falando sobre a minha história, né? Então, eu sou uma negra de pele clara e, por muito tempo, eu fiquei sem entender o que eu era. Meu avô é negro, minha avó é loira dos olhos verdes. Na minha parte paterna, minha avó é negra e meu avô é branco. E aí eu cresci mais com a minha família materna, onde alguns tios com os olhos claros, a minha mãe, ela tem o cabelo liso, né? E eu olhava assim, eu não tinha os traços muito daquela família. E eu ficava me perguntando, por quê?
sempre apelidada dentro de casa, então, neguinha, né? Eu tenho 3 irmãos, então irmãos, vocês sabem como que é, né? E eles são todos mais velhos. E eles sempre faziam brincadeiras, por exemplo, quando passava aquela novela Chica da Silva, eles me comparavam à Chica da Silva, mas eu não entendia nada. Eu só aceitava aquilo como brincadeira. Me chamavam muitas vezes de mucama, né? Ou seja, eles já estavam, eles já ligavam a minha imagem àquelas imagens. Mas meus irmãos também são negros. E eu só fui entender tudo o que acontecia depois que eu fui entender das questões raciais. Afinal, dentro do meu contexto familiar, era quase impossível falar, eu sou negra. Primeiro, porque não era uma identidade construída ali dentro daquele contexto, por ser uma família mista. Segundo, que a gente tem que reconhecer o quanto que há uma imagem negativa relacionada a ser negra. Então, eles não queriam. Foi sempre num movimento, alisa esse cabelo. Não fica com esse cabelo assim. Você está descabelada, né? Você está despenteada, porque tinha que estar com o cabelo liso. Talvez também num movimento de proteção, né? Para que nada acontecesse, para que brincadeiras maldosas não tivesse dentro da escola. Mas eu fui crescendo e fui entrando em contato com essa questão racial, porque, além de ser uma negra de pele clara, eu também sou da periferia. Então, se essa identidade racial era negada dentro do contexto familiar, quando eu consigo transitar em outros espaços e consigo conviver com outras classes, isso também muda. Então, eu saio de uma escola de periferia e vou cursar um ensino médio num bairro de classe média em São Paulo, que é o bairro da Pompeia. E lá eu já começo a entender, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí, essas questões de classe, raça, começam a me atravessar, mas mais classe. Aí eu vou para a universidade, onde eu fui bolsista, e ali também começa a aparecer algumas questões raciais, mas eu não entendo ainda. Ainda para mim é difícil, porque na minha formação enquanto psicóloga, eu não tive uma discussão racial. Eu estou dizendo dos anos de 2005 a 2009. Tivemos disciplinas de discutir as questões de classe, as questões de gênero, mas racial eu não tive. Então, depois eu vou para uma faculdade de Sociologia e Política, então lá isso começa a aparecer, né? E aí eu vou construir na minha identidade, eu começo minha transição capilar, isso eu estou falando lá de 2010, 2011, e começo a me identificar enquanto uma mulher negra. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? O quanto que é difícil a gente entender esse lugar. O quanto que é negado se entender enquanto negro no Brasil, porque nós temos um histórico em que ser negra é uma coisa muito ruim. Se assumir enquanto uma pessoa negra é muito negativo. Não tinha lugar, não tinha, né? E de uns anos para cá, nós temos acompanhado o quanto que estamos discutindo essa temática racial. E foi a partir dela que eu comecei a trabalhar comigo mesma as questões desde imagem, né? Porque vocês acham que eu não desejava ter os olhos verdes da minha avó? Que eu não perguntava por que eu tenho traços diferentes? De viver uma fase na escola que eu só vim entender depois e com base em muita análise também, né? O quanto que os meninos desejavam as meninas
brancas, de traços finos, que se aproximava a esse padrão europeu. E as meninas negras estavam excluídas da vida amorosa. E eu não entendia isso. Eu vim entender na vida adulta. E confesso, assim, me deu um conforto, assim, entender essa história. Porque quando a gente entende de onde viemos, né, qual é a nossa base, qual é a nossa origem e por que sou assim, é muito mais fácil de entender muitas coisas que aconteceram conosco, né? Então, eu quis trazer a minha história, né? Porque hoje, quando eu comento, eu falo, que vergonha de ter sentido vergonha, né? Vergonha de ser negra. Mas quando eu pego toda a minha história, eu entendo o que me aconteceu, né? E eu acho que é isso que me traz um pouquinho de conforto. E aí, eu até falei, eu vou começar com a polêmica, né? Se eu sou negra ou não sou negra. Porque muitos espaços que nós vamos, falam de repente para mim, você não é negra, você é morena, né? E aí é muito interessante, porque justamente por crescer como a morena da periferia, porque lá nós temos uma quantidade maior de negros de pele escura, de negros retintos, então eu cresci como uma moreninha. E quando eu chego nesses espaços onde eu começo a conviver com outras classes, eu começo a entender que eu sou a mulher negra, porque ninguém precisa me falar. Já perguntam para mim, como que é para você ser uma mulher negra nessa universidade? Então, eu não preciso mais de confusão de gênero. Eu começo a entender que o território que eu circulo vai dizer sobre quem eu sou. Né? Assim como eu chego no Sul, fui para Balneário Camboriú com algumas amigas, e um cara, do nada, ele me chama e fala assim, você gostaria de tirar algumas fotos? Que eu sou fotógrafa, amanhã eu vou fazer uma sessão de fotos, e eu te achei assim, que você tem uma beleza exótica. Aí eu estava com algumas amigas também da academia, eu nem preciso contar o que virou, né, o bar. Mas quando eu olhei em volta, o que eu consegui perceber? Eu era a única mulher negra do espaço. O que significa essa beleza exótica? O que é diferente, o que não é padrão, né? Porque padrão, dentro daquele espaço, era o padrão branco. Mas antes de falar sobre essa questão de padrão branco, né, então, falando sobre esse território, quanto que a questão de raça vai atravessando cada território que a gente está, né, acho que é importante pensar nessa condição de quem é o negro no Brasil, porque muitas vezes há essa confusão, né? Então, eu coloquei aqui como que é considerado, né, pelo IBGE. Então, negras são denominadas aqui as pessoas classificadas como pretas e pardas nos censos demográficos realizados no IBGE. Atualmente, nós temos 9,3% de pretos e 46,5% de pardos. Então, pretos e pardos formam essa classificação de ser negro no Brasil. E por quê? Né? A gente vai percebendo que, em números de questões de acesso a direito, acesso a determinados lugares, posições na sociedade, a questão do negro e do preto e do pardo não muda quando comparada ao branco. Então, é meio que uma classificação assim. E, gente, não se ofenda quando eu falar o branco, né? Porque eu já vou explicar um pouco dessa questão de raça, mas, assim, então, esse lugar do branco e esse lugar dos negros fica bem demarcado, né? Que não são as mesmas oportunidades, né? E aí a gente até traz aqui as justificativas que foi utilizada para agregar essas duas categorias. Então, justifica agregarmos pretos e pardos para formarmos, tecnicamente, o grupo racial negro, visto que a situação desses dois últimos grupos raciais é
de um lado bem semelhante e de outro lado bem distante ou desigual quando comparada com a situação do grupo racial branco. A diferença entre pretos e pardos, no que diz respeito à obtenção de vantagens sociais e outros importantes bens e benefícios, ou mesmo em termos de exclusão dos seus direitos legais e legítimos, é tão insignificante estatisticamente que podemos agregá-los numa única categoria, a de negros, uma vez que o racismo no Brasil não faz distinção significativa entre pretos e pardos, como se imagina o senso comum. E aí, né, entrando nessa questão de ser mais moreninha, né, de ser a negra de pele clara, é interessante quando a gente fala que no Brasil não tem essa distinção. Porque, como eu falei, em alguns lugares tem, em outros não, né? E foi bem interessante, porque eu não sei se vocês acompanharam uma época que teve um caso de uma estudante que estava indo para a USP e ela foi parada na rua e perguntaram para ela: quanto que você cobra para fazer faxina? E ela estava indo para o mestrado. Comigo aconteceu parecido. Eu estava indo para a PUC e eu parei para descansar. Não sei, a PUC São Paulo, gente, ela fica num morro. A gente até costuma falar que é a casa grande. E aí a senzala tem que subir, né? E aí eu estava subindo. Você sobe de verdade, uns 7 quarteirões, assim, porque ela é no topo da Perdizes, né? E aí eu estava subindo, aí parei para descansar. Um senhor falou para mim: nossa, eu te vejo sempre subindo aqui. Onde você trabalha, na PUC ou na padaria? Aquilo, eu falei para ele que eu fazia mestrado na PUC, mas aquilo me fez subir o resto dos 6 quarteirões, pensando que ele estava dizendo para mim que esse lugar de estudante não era meu, que eu não tinha cara, né? Culpa dele? Não dá para falar de culpa se a gente vive numa sociedade onde ela tem lugar para as pessoas. E ela tem lugar principalmente pela cor. Né? Porque a gente vai falando de racismo no Brasil, mas não é um racismo contra todas as etnias. Porque um italiano e um libanês branco no Brasil, eles vão viver tranquilamente. Porque eles têm uma coisa que os unem aos outros, que é a pele clara, a pele branca. Então, a gente costuma falar que no Brasil existe um preconceito de cor mesmo. São os negros e os brancos. E aí, eu quis trazer um pouquinho diferente assim, para a discussão do que eu sempre faço. Deixa eu só perguntar aqui. Quem vai controlar a hora para mim, só para eu saber? Você. 30? Não, pode. 30 e 15, por favor. Que eu gosto de falar, gente. Então, assim, porque sempre falamos da herança negativa da escravidão e seus impactos na vida da população negra e deixamos de abordar o positivo da herança escravocrata e seus impactos na vida das pessoas brancas. Posso tirar a máscara? Gente, eu vou tirar, porque estou com dificuldade de falar no microfone. Pode passar. Então, eu trouxe aqui o branco e a branquitude. O que isso significa? Alguém aqui tem contato com esse conceito de branquitude? O colega ali tem. Então, eu quis trazer essa diferença, né? Porque, às vezes, nas discussões raciais, é muito comum usar esse conceito. A branquitude, a branquitude, a branquitude, né? E aí tem gente que fala, mas o que é essa branquitude?
Então, a branquitude ela não é brancura. Ela não está falando da sua pele branca. Na verdade, ela está falando de um lugar social que acomoda uma parcela da sociedade que tem garantidas certos privilégios relativos a recursos materiais e simbólicos. O que a gente está dizendo com isso? Que tem um grupo, né, social, branco, que usa dessa cor enquanto poder, que a gente pode até pensar um pouco no caso da Damiana, que o Marcos apresentou, né? Porque quando a gente fala que é esse grupo de poder que tem acesso a materiais e recursos materiais e recursos simbólicos, a gente está falando de materiais, o financeiro mesmo, aquele que fala, eu mando porque eu tenho dinheiro, e a questão simbólica na questão das relações privilegiadas ali, né? Relações que auxiliam na manutenção desse poder. E aí é interessante pensar essa questão de branquitude, né? Porque todas as vezes que nós vamos a uma palestra e vamos discutir racismo, a gente sempre fala do negro e do indígena. No Brasil, discutir racismo é sempre negro e indígena. E aí a grande pergunta é: e branco não é uma raça? Por que os brancos não estão nessa discussão? E aí começa a se discutir essa questão da branquitude, do branco dentro do racismo, né? Por quê? Porque a ideia de raça, ela é uma construção social. A raça, ela é baseada na ideia de que entre nós humanos não há igualdade e que uns são melhores ou mais humanos que os outros. Então, começa a se construir essa ideia de raça, e aí o que vem? Né? Vem as categorias negro, branco, amarelo, vermelho. Né? Isso na tentativa mesmo de meio que comprovar que existe uma raça que é superior. E qual é a raça que fica como superior? Que se sobrepõe? Que é o sujeito universal. O branco. Né? Então, quando a gente pensa que existe racismo, é impossível descolar que existe racismo sem o branco. Né? Então, hoje, quando eu vim para cá, quando eu fiquei pensando em como conversar tudo isso, né? E aí foi muito bom, porque o Marcos já abriu esse espaço um pouco para falar sobre os nossos lugares, sobre os nossos papéis. Né? E é pensar um pouco mesmo na condição de branco dentro dessa questão racial. Porque, muitas vezes, por ser branco, passa-se como invisível. Né? Então, não existe a discussão do branco dentro da questão racial. Quem foram, como, né? E todos os privilégios que se carrega pela herança histórica, sim. Né? E como que é ser branco e os privilégios e vantagens que se tem ainda hoje. Né? Então, é uma temática complexa. Né? Eu trouxe muito no sentido para despertar mesmo essa curiosidade de se pensar sobre o papel do branco dentro da discussão racial. Porque a transformação, ela só é possível se todos estiverem ali. Né? E aí, foi bem interessante quando o Marcos trouxe a reportagem do Bruno e da Giovana, porque eu não sei se vocês assistiram. E aí a Giovana, ela fala em um trecho que ela se reconhece como mulher branca privilegiada,
que ela só foi ouvida porque ela está nesse lugar de privilégio, porque se fosse uma mulher negra falando, talvez saísse ainda como culpada da situação. E aí ela vai trazendo alguns elementos que nos fazem pensar que, assim, não é só uma função, né, dela, que é mãe de crianças negras, brigar contra o racismo, mas também de pais que são pais de crianças brancas lutar contra o racismo, né? Porque sabe as crianças chegam com pequenas brincadeiras de cunho racial dentro de casa? Vale a pena se perguntar o que fazemos com isso, né? Um tempo atrás, uma colega me relatou que o filho dela chegou em casa querendo tomar banho e esfregava a pele, porque ele queria tirar aquela cor, porque chamavam ele de neguinho fedido na escola. E ele não queria ter aquela cor. Estamos falando de uma criança de 4 anos. E quando pensamos o racismo na infância, temos que pensar que nós somos formadores dessas crianças. Quando a gente fala de diversidade, não é um discurso, né? É o que nós estamos fazendo para transformar isso. Porque enquanto uma criança está inserida num universo que é só branco, porque o Brasil, apesar de ter uma população de 56% de pessoas que se declaram pretos e pardos, esses pretos e pardos não têm representatividade. E a gente ainda vive muito numa cultura onde a brancura está no meio, né? Então, pense nas crianças. Quais bonecas que estão ali inseridas? São as bonecas brancas, né? Quando se fala em ter uma boneca negra para uma criança, não é no sentido só que ela entenda que tem as diferenças, né? É que ela entenda que ela não é o centro do universo e que a brancura dela não deve ser parâmetro, por exemplo, de beleza. Porque como se aprende a ser branco no Brasil? Você é pequenininho, né? Aí você vai para a escola, ai, que lindo, loirinho, do olho azul. Aí vai crescer, ai, que lindo, olha que branquinho, bonitinho, né? Mas não vimos isso da população negra. Né? Foi uma briga para entrar crianças negras em propagandas infantis. Quem lembra? Quem é o modelo Bebê Johnson? Então, é interessante pensar como que tudo isso acontece dentro dos nossos espaços também, né? Porque contribuir com o fim do racismo é também pensar o que é possível dentro do meu contexto, dentro do que eu sou, né? Como professores, em sala de aula também, né? A abordagem desse tema, entender também esse movimento. Até uma professora, a Lia Weiner Schuckmann, que estuda a branquitude, inclusive ela é ótima, gente. Eu gosto muito da Lia. Tem vídeos, tem muita coisa sobre ela. Vale muito a pena para quem quiser entender bem essa questão de branquitude, né? Aí ela deu um exemplo que, quando o Marcos estava falando, eu lembrei bastante. O Marcos estava falando de uma orientação que ele fez de TCC, que foi um livro, quanto que ele teve dificuldade, mas ele aprendeu, certo? E aí a Lia conversava com uma colega dela, docente de uma universidade, e aí a professora virou e falou assim, nossa, estou com uma dificuldade de orientar um aluno negro, eu não vou pegar mais para orientação aluno negro. Aí a Lia perguntou para ela, você teve alunos brancos que também você teve dificuldade de discussão? E aí ela falou, tive fulano, ciclano, beltrano. Ela falou, e você já pensou em parar de orientar alunos brancos? Ela ficou sem palavras.
E isso é para a gente pensar, né? Que quando vem, né, de uma raça, vamos dizer assim, então, se vem dos negros essa dificuldade, na hora eu corto. Afinal, é fácil cortar. Quantos alunos negros você vai ter na Universidade Federal? Quantos alunos negros nós temos nas universidades, né? Agora, se cortar os brancos, corta tudo, né? Aí ela não tem mais quem orientar. Então, eu achei muito interessante esse exemplo dela, né? Que é até para a gente pensar essa condição particular do que é se ter um aluno negro. Que para ele também não é fácil se manter dentro de um espaço, né? Que muitas vezes ele não se reconhece. Então, voltando aqui, né? Então, esse racismo, ele também é uma construção social. Se raça é um construto social para demonstrar que tem poder, o racismo também vem de encontro com essa construção social, na medida em que começa-se a provar que, de fato, há uma diferença entre negros e brancos. E que brancos é uma raça superior. E olha só, a gente vai ter um trabalho aí, né, inclusive do racismo científico, onde vai se incluir diversas áreas para provar que, de fato, os negros são inferiores e os brancos são superiores. Então, eu tenho até meus colegas de categoria, então tem os psicólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos, que vão partir desse princípio, vão fazer estudos para provar isso, né? E tem a parte, inclusive, de demonstrar que os negros são inferiores biologicamente. Né? Quem nunca viu, né, aqueles estudos em que fala sobre as medidas do crânio, que o negro tem uma medida tal, que isso não pode ter inteligência, né? Vai ter o darwinismo social, olha, os negros vêm, né, dessa proximidade com os macacos. Gente, tem diversas coisas, né? E isso vai se perpetuando, não é à toa um xingamento, como nós estamos vendo até hoje, né? Olha só o que está virando os estádios. Eu gosto muito de estádio, então eu posso falar, né? Minha torcida me envergonhou num jogo de São Paulo, sou São Paulina, São Paulo e Fluminense, né? Com ofensas racistas por um gol, né? Olha o movimento que acontece dentro dos estádios. No Sul acontece bastante, mas não vou falar só do Sul, não. A gente tem está tendo um movimento geral de ofensas racistas nos estádios, né? E sempre nesses xingamentos, macaco, macaco, isso é o que mais se escuta dentro de um estádio. Né? E de onde vem isso? Né? A não ser dessa questão, dessas tentativas de comprovar a inferioridade negra. Né? E aí, né, eu trouxe um pouquinho da ideia de fenótipo, porque a gente vai discutindo muito a cor da pele. Mas é muito interessante que tem determinados fenótipos que já vão te dizer de onde você vem. Né? Então, o nariz um pouquinho maior, a boca um pouco... a boca... como que eu falo? Mais volumosa, o cabelo, né? Vai dizendo um pouco sobre essa origem. Né? Assim como quem tem também uma pele mais clara, um cabelo mais liso, tudo isso também vai dizendo sobre a sua origem. Né? Então, os fenótipos são coisas que também entram nessa questão de identidade racial. Né? Então, os fenótipos... Que vai entrar um pouquinho na questão estética daqui a pouco, mas é importante a gente pensar que, como aquele menino, gente, eu esqueci o nome dele, que também o Marcos apresentou, que foi o aluno dele, ele fala, eu tenho os fenótipos pretos, mas tem a pele clara. E o quanto que ele é considerado, sim, dependendo do espaço que ele transita, o homem negro. E os fenótipos já vão dizer isso para ele, né? Porque a gente trabalha com essa ideia.
traços finos, vem de descendência europeu. Pode soltar tudo. Isso. Isso. Então, quando a gente vem quando acaba a escravidão, quando ela é abolida, começa assim um movimento de ter a Europa como modelo de civilização, né? E aí eu vou falar, até hoje a gente tem esse modelo, né? Tudo que é bom, assim, nossa, olha só, isso daqui é um modelo europeu, né? Então a gente trabalha muito com essa base. Tudo que é civilizado vem da Europa. E aí o que acontece no Brasil? Começa esse movimento de trazer imigrantes que vão substituir os trabalhadores negros, que até então trabalhavam de graça, né? E quando eles vão para o trabalho livre, eles não assumem esses postos. Quem vem são os europeus, com a ajuda do governo, com dinheiro do governo. E depois vão ganhar terras do governo. Porque a ideia de que eles, apesar de pobres lá, mas eles são civilizados, porque eles são europeus. E aí traz a ideia de que todos os outros povos são primitivos, né? Então, não dá. Negros não vão ter esse trabalho livre. Vamos priorizar o povo europeu. E assim começa a imigração do povo europeu no Brasil, né? E aí tinha uma ideia também por trás. A gente tinha uma população negra muito grande no Brasil. Começa a ideia de miscigenação. Para quê? Para embranquecimento dessa população, né? Visava-se que o Brasil não teria uma população negra tão grande. E que esse embranquecimento levaria à evolução também. Afinal, se fala de raça inferior, que são os negros, embranquecendo, eles evoluem, né? Então, isso são tudo ideias, gente, que de fato estão na literatura. Qualquer texto que você for ler sobre a questão da história do Brasil vai trazer essa história da miscigenação, que era intencional, que era uma miscigenação visando o embranquecimento da população. E aí parece que não deu muito certo, né? Porque hoje nós somos o segundo maior país com a população, o segundo país com a maior população negra, né? A gente tem mais negros do que os Estados Unidos. A população dos Estados Unidos é 13%. Nós somos em 56%. E onde estão? Onde estão os negros, né? Então, esse modelo de branco europeu, ele vai entrar como sujeito universal. Está ouvindo direitinho aqui? Tá. Ele vai entrar como um sujeito universal, ele vai ser a base moral, intelectual, a estética, né? Eles vão ser a representação da humanidade. Então, o que significa isso? A gente vai importar a moral europeia, né? Inclusive falando de religiões também, né? Vem, né, a Igreja Católica como base, né, e aí o Brasil vai ter essa religião como base, intelectual, porque a gente começa a importar todo o conhecimento que vem da Europa, e até uns anos atrás, toda a base de universidade era com europeus. Hoje em dia que a gente está discutindo assim, a filosofia africana, outros modos de pensamento que vieram também com eles, mas que não era valorizado, porque não é da Europa. Então, a gente tem esse costume de trabalhar a partir da ideia que tudo que vem da Europa é o melhor, né? E tudo que vem de fora da Europa é excluído. O Brasil tem essa cultura.
E estética, né, gente? É interessante essa parte, né? Porque eu fiz esse teste. Quando a gente coloca lá, mulher bonita no Google, o que, que aparece? Vocês já fizeram esse teste? Só mulheres brancas que lembram esses fenótipos europeus, esse modelo europeu. A mulher com a silhueta italiana, né? Muitas vezes branca, de pele bem clara mesmo, loira. Né? E quando se fala da morena, que é bonita, aí é um detalhe, porque não é a morena de pele negra, é a morena que com o sol queima, e é possível ver que ela se queimou a partir daquela marquinha do biquíni que fica. Então, não é a mulher de pele escura ou negra de pele clara que vai ser considerada mulher bonita ali quando você faz a busca. Mas se você fizer a busca por mulher exótica, vai aparecer a mulher negra enquanto beleza. E vai aparecer assim, beleza negra. Beleza de uma mulher negra. Já fazendo um recorte, né? Dizendo que dentro desse grupo é uma beleza negra. E assim, para mim foi muito estranho assim fazer. Eu nunca tinha feito, ainda mais depois da cena que aconteceu comigo da beleza exótica, aí que eu não entendia nada mesmo do que estava acontecendo ali, né? Naquele Google. Mas é isso que nós temos, né? E aí a gente pergunta, né? Um Google, uma página direcionada para o Brasil, o que acontece onde 56% da população é negra e a gente ainda tem uma representatividade de estética branca. Porque não tem problema ter, mas é quando é 100%. 100% de representatividade de estética branca. Vejam só as cirurgias, né? Quem vê a rinoplastia, assim, eles vão falando assim, o que é o modelo do nariz da rinoplastia? Se não um modelo de nariz europeu, mas menos italiano, né? Porque italiano, ele tem o nariz mais comprido, mas é desse outro modelo. O branco, enquanto parte do problema da desigualdade racial. E aí foi o que eu comecei dizendo, né? Sobre o quanto que vocês se devem perceber dentro dessa luta, porque vocês fazem parte dela, né? Existe a categoria branco, existe o racismo, e a gente tem que entender que é um movimento dialético. Né? Só existe o racismo porque existe essa ideia de uma raça superior. Porque se não tivesse essa ideia de raça superior, não haveria racismo. Então, é mais que um convite, é para pensar mesmo sobre essas ações e a diferença que se pode fazer dentro desse contexto. Né? Porque tem uma pensadora aí sobre essas questões raciais, que ela é muito conhecida, a Cida Bento. E ela vai trazer a questão dos pactos narcísicos entre os brancos. E ela vai apontar esse pacto narcísico justamente naquilo que também o Marcos apontou, que é o silenciamento. De ver as situações e silenciar. A partir dali, você já está contribuindo para que o racismo se mantenha. Então, eu acho importante pensar nessa condição de silenciamento, né? Porque também é pensar em estratégias em todos os contextos em que eu vivo, para transformar essa realidade. Pode passar. O que eu quero completar aqui nessa questão é assim.
Sempre que acontece alguma coisa, né, uma pessoa fala assim: "Ai, desculpa, eu não sou racista", né? Não é assim que fala? E aí, eu queria trazer um pouco para vocês pensarem sobre a questão de que como é possível não ser racista em uma sociedade que tem sua base racista? Né? A gente sempre fala assim, troque a palavra "eu não sou racista" por "eu não tive a intenção de ser racista". Porque um dos primeiros passos para a gente reconhecer e tentar uma transformação social é essa mudança na questão de se enxergar como uma pessoa racista. É assumir esse lugar de eu sou racista. E aí, gente, vejam só, eu na minha condição contei para vocês que eu também fui criada como uma pessoa racista. A minha família é racista, é uma luta constante. Né? Então, eu acho que assumir esse lugar nos leva a aprender muito sobre, né, o que podemos fazer para transformar toda essa realidade e qual é o nosso papel. Então, assumir esse lugar, sem dúvida, é uma das coisas mais importantes. E aí, pode passar isso também? Quanto tempo eu tenho? E aí, voltando a falar sobre essas questões de estruturas raciais, né? Gente, se vocês quiserem interromper, fazer alguma pergunta, tal, porque eu estou preocupada um pouquinho com o tempo, e aí vocês podem perguntar em cima do que eu estiver conversando, do que eu estiver falando aqui, fiquem tranquilos, tá? Então, essa questão da democracia racial foi o que nos pautou, né? Enquanto sociedade, foi a nossa base, né? E o que significa essa democracia racial? A ideia de que nós somos todos iguais. A gente não aprendeu isso a vida inteira? Pelo menos eu aprendi, inclusive nas aulas de história, dentro da escola, que nós somos todos iguais. Né? Eu nunca aprendi sobre diferenças. Né? E isso nos leva a diversas confusões. Né? Quando eu escuto, assim, né, principalmente quando vai chegando novembro, não deveria ter o Dia da Consciência Negra, deveria ter o Dia da Humanidade, somos todos iguais. Mas não é isso que a história nos conta. Quem aqui acha que todos somos iguais? Né? E aí, na questão do negro, eu acho que tem uma pergunta, né, para se fazer. Quem aqui gostaria de ser tratado como um negro no Brasil? Vocês conseguem me dizer por quê? Se gostaria, se não gostaria? Quem aqui gostaria de ser tratado como um negro no Brasil? Ninguém? Essa pergunta, acho que vai mexendo com a gente, na medida que a gente pensa a desigualdade na prática, né? A desigualdade racial na prática. Como que os negros são tratados hoje aqui? Como que vocês veem? Para a gente bater um papo e sair do monólogo. Enfim, quando eu tive contato pela primeira vez com essa temática, a coisa que mais me chama a atenção é a questão da violência policial. Né? Então, ser uma pessoa negra no Brasil é correr risco de vida por andar nas ruas. E isso é uma coisa muito gritante. Som.
Por exemplo, acho que continua desligado, né? Está desligado ainda? Está ligado, mas... está baixo ali. Por exemplo, no ensino de terceiro grau, na faculdade, né? Eu leciono há 26 anos. Eu acho que em 26 anos eu não tive mais do que 15 alunos negros. Em 26 anos, né? Eu lecionei 18 anos na FAAP, em São Paulo. Na FAAP, durante 18 anos, eu tive 3 alunos negros. Então, é uma evidência objetiva de que pode ter cota, pode ter política pública, mas não existe a permanência do negro no ensino superior. Talvez não é pelo problema de entrada, eu acho que as cotas devem ter até contribuído para diminuir essa desigualdade da entrada, mas e a permanência? Né, a permanência sem um senso de pertencimento, sem um senso de engajamento, ou até com condições de poder estudar e não ter que trabalhar, dependendo da carreira, não é compatível você fazer um curso de medicina ou mesmo uma engenharia integral e trabalhar ao mesmo tempo. Então, é assim, por mais que o país ou as pessoas se declarem não racistas, é fato que as oportunidades não são iguais, infelizmente. E eu fico, às vezes, tentando entender qual é o papel de cada um de nós para transformar essa desigualdade. Né? Porque, às vezes, você se sente muito impotente. O que a Pandora falou, né, da questão de segurança. Eu vejo, às vezes, uma blitz de uma polícia, eu vejo que tem pessoas negras envolvidas, eu fico morrendo de medo de que aquilo não vai terminar bem. Não que se fossem brancos terminariam bem, né? A gente também tem outro problema da questão da violência policial. Mas as estatísticas demonstram que é desigual também, né? Não é fácil, não é à toa que ninguém levantou a mão que gostaria de estar, né, com essa vivência, porque realmente não é fácil. Eu acho que não é fácil no Brasil e não sei se é fácil em algum lugar do mundo. Não tenho conhecimento se existem realidades muito diferentes da nossa. Alguém mais? Saindo um pouco dessa, enfim, do campo da educação, né? Mas se a gente for olhar o índice de violências obstétricas, por exemplo, que mulheres negras sofrem, simplesmente por serem consideradas mais tolerantes à dor, né? Não só violências obstétricas, mas violências hospitalares, de modo geral, são negados e negligenciados medicamentos de dor, de tratamento da dor, porque são considerados corpos, né, mais resistentes. Eu acho que isso é um outro exemplo de como a gente não quer ocupar esse lugar, né, de como a gente não quer ser tratado dessa forma. Enfim, dá para a gente caminhar aqui, mas acho que esse é um outro exemplo. Sim. E aí? O problema é o microfone, gente? Você só está segurando. Não, eu acho importante, né, quando a gente chega nessa questão de quem gostaria de ser tratado como negro é tratado no Brasil, porque a gente se transporta, né, para um outro lugar. Né, porque o mito da democracia racial ainda é sustentado até os tempos atuais. Não uma coisa que ficou lá no passado, né? Quando a gente vê assim uma pessoa que conseguiu ascender e é negra, nossa, virou símbolo. Porque assim, é 1 em 1 milhão. Mas se ele conseguiu, você também consegue. Basta você se esforçar. Como se a oportunidade para pessoas negras fossem iguais para os brancos. Né? E aí eu vou entrar mais à frente sobre essa questão, quando eu for falar do racismo institucional. Mas a gente vai ver um pouquinho na prática como que esse movimento acontece, tá? Então, né, esse mito da democracia racial é uma corrente que faz parte ainda das nossas ideias e é o que sustenta, é o Brasil da harmonia, né? O Brasil que vive com diversas raças sem conflito. Né? É assim que a gente é conhecido, né? E eu nunca vou esquecer de um paciente haitiano que eu tive, e ele chegou e falou assim para mim:
que queria ir embora do Brasil, porque ele foi enganado. Ele falou que lá fora dizem que nós acolhemos, que nós somos como mãe, que todas as raças vivem bem. E foi ele chegar em São Paulo para ele descobrir o que era racismo. Porque no Haiti não tem. No Haiti eles são negros e pronto. E são todos iguais. Aqui não. E ele descobriu da forma mais dura. Valeu. Então vamos lá. Bom, gente, eu trouxe as 3 dimensões do racismo. O racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural. Então, porque, né, quando a gente fala de racismo, a única ideia que nós temos de racismo é isso aqui, o racismo individual, né? Então, é uma ofensa de uma pessoa para outra, como eu estava falando do jogo de futebol, né? São julgamentos pelos estereótipos, né? Eu lembro que eu ouvia muito, nossa, seu cabelo é ruim, né? E aí depois eu fui perguntando, né? Ruim para quem? Né? Porque para mim ele é ótimo, ele é perfeito, mas a gente ouve isso na escola, né? Ouvia tantas coisas assim, esse nariz, olha essa boca, né? Eu ouvi recentemente assim, nossa, olha o tamanho da boca desse cara, né? E eu olhei assim, eu falei, né, o que eu estou fazendo aqui? E aí, claro, que eu falei com a pessoa, olha, né, você está criticando um estereótipo da pessoa, um fenótipo da pessoa. Isso está dizendo sobre ela, sobre a origem. A partir do momento que você está falando isso, você está dizendo que tem um padrão a ser seguido, né? Então, o racismo individual ele vai atuar nessa esfera mesmo, do sujeito para outro sujeito, né? E esse é o que a gente vê na escola, muito na escola, esse racismo individual, né? Então, eu me lembro também, na época de escola, o quanto que não tinha os xingamentos de macaca, né, do cabelo duro, né, o cabelo que é ruim, né, aquela menina que é feia, porque ela é negra, né? Isso a gente vê muito, muito, muito na escola, né? Para você que era professora e estava falando um pouco disso, né? Até recentemente eu estava discutindo isso com uma paciente, porque ela estudou numa escola particular e ela acabou trazendo essas ideias, né? E aí a gente teve que começar a fazer esse trabalho mesmo dela se entender qual é o lugar dela, né? E está sendo um trabalho legal, porque é isso, né? Chegam pessoas negras com sofrimento por ter vivido situações de racismo, né? E chegam os brancos que cometem, né, o racismo. E aí a gente vai trabalhando com eles, né? Por quê? Porque se o racismo não for eliminado, não adianta. Meu trabalho com a população negra é enxugar gelo. Porque ele sai do meu consultório bem, mas chega lá fora e ele se depara com uma situação de racismo que vai lembrar ele sobre esse lugar e ele nunca avança, né? Então, é um trabalho com os dois lados. Tanto com a pessoa branca que comete, né, esse racismo, como com a pessoa negra que sofre esse racismo. Então, eu trouxe aqui 2 questões de racismo recreativo e termos utilizados nessa dimensão individual, para a gente pensar também, né, o racismo recreativo, que é um pouco da brincadeira que a gente estava falando anteriormente, né, com o Marcos. Se tem brincadeira e nem todos riem, é porque não é uma brincadeira, né? E o racismo recreativo acontece muito, que era o que a gente estava falando também das questões da escola. É brincadeira, né? Quando isso é levado para a direção da escola, fala-se assim, são crianças brincando, né? Foi só uma brincadeira. Mas tem uma parte que se fere. Tem uma parte que vai carregar todas aquelas, entre aspas, brincadeiras para o resto da vida, porque aquelas brincadeiras também vão constituí-la. E sobre alguns termos utilizados, né? A gente usa palavras nem sabe a origem, né? Por exemplo, denegrir, né? Tornar tudo negro, criado mudo. Gente, criado mudo foi o que eu mais fiquei chocada assim quando eu descobri na vida, né?
Porque a gente fala criado mudo, e aí o móvel foi criado para substituir um escravo que ficava lá do lado da cama, segurando todas as coisas para o senhor, né? Hoje a gente utiliza, ao invés de criado mudo, a mesa de cabeceira, né? Dia de branco. Dia de branco é muito interessante, porque parte da ideia é que só branco trabalha. Negro não gosta de trabalhar, né? E aí, se a gente pegar lá na origem, né, da questão de quando acaba a escravidão e o trabalho negro é substituído por trabalho branco europeu, e eles ficam desocupados, né? Ainda são levados à ideia da vadiagem. Então, eles não gostam de trabalhar. Então, é dia de branco, porque é branco que gosta de trabalhar. E aí, aquela dimensão, a dimensão individual, então, parte disso, né? Eu, sujeito, com outro sujeito. Na questão do racismo institucional, então, ela é a discriminação que ocorre em instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil. Acontece de forma direta ou indireta e promove a exclusão ou preconceito racial. O maior problema é que ele ocorre tão frequentemente no nosso dia a dia que muitas vezes não percebemos. Então, a gente consegue ver o racismo individual, está dado ali, né? Quando aquela mulher foi xingar os filhos do Bruno e da Giovana, está dado um racismo individual. O racismo institucional ele é mais silencioso. Pode passar. E aí eu quis trazer um pouco para vocês, que eu vou passar rapidamente aqui, sobre a ideia de instituições, né? Então, as instituições são esses reguladores de normativas das ações humanas, que reúnem um conjunto de regras. E essas instituições, né, se elas atuam sobre as ações humanas, elas vão atuar sobre nós. Então, como que tudo isso, essa questão racial, acontece dentro dessas instituições? E aí eu trouxe 5 instituições básicas, de base, para a gente entender, né? Então, aqui a gente tem a família. Família faz o quê? Nos ensina as primeiras regras. É o nosso primeiro grupo de contato. Certo? Se a gente está num contexto, como eu estava falando, da minha família, por exemplo, em que tem uma base racista, é claro que eu vou reproduzir racismo também. Então, é muito importante a gente olhar para esse contexto da família, porque é o primeiro grupo. E nesse contexto, assim, eu tenho até um exemplo de uma amiga, né, que ela tem 3 filhos, e o último, são 2 meninas, e o último é com o atual marido dela, que é um homem negro, né? E aí ela também falou que um dia a mãe dela chegou com presentes para os filhos e levou só para as 2 filhas. E ela sentia o quanto que a mãe tinha dificuldade de se aproximar daquele neto, né? Mas a mãe já tinha falado para ela: não case com um homem negro. Né? Então, olha só como que, né, tem esse tratamento diferente com uma criança dentro daquele contexto. Então, como que vai dizer que esse menino não vai crescer atravessado pelo racismo? Sendo que já começa num racismo ali por parte da avó. Né? Então, é muito importante a gente pensar em como que a questão racial se dá dentro do núcleo familiar. Na igreja, gente. A igreja, que eu coloco igreja, mas eu poderia colocar todas as religiões. Né? Porque também é um grupo. Nem todos vão. Né? Nem todos são criados nesse espaço. Mas, quando se vai, a gente percebe também um espaço de reprodução racial. Né? Vou dizer assim, as religiões que eu mais conheço, por exemplo, de matriz africana. Né?
Cara, é uma briga, porque o orixá é branco ou ele é preto? Aí eles, né, a gente vê lá Iemanjá na Praia Grande branca. Mas espera aí, ela não veio da África? Como ela é branca? Né? Então, isso é um exemplo para a gente só entender o quanto que a gente vai embranquecendo tudo. Inclusive quem tem história. Sim, sim. Eu vou até trazer ele no final. Machado de Assis, ninguém falava que ele era negro. Não pintaram ele, não. Até porque os textos dele, né, gente, também já denunciavam muita coisa, apesar da limitação do seu tempo. Né? A gente tem uma tendência a embranquecer. E não é só com Machado de Assis que acontece isso. Acontece com várias pessoas. Tudo que eu escuto muito um podcast chamado Vidas Negras, eu recomendo, muito legal. E eles vão trazendo todas essas cenas, a quem a gente vai embranquecendo durante a história, quem a gente não vai embranquecendo. É muito interessante. Mas eu gosto de falar assim da minha religião, porque, né, quando essa discussão dos orixás para mim é muito interessante. O quanto não se aceita os orixás negros. E o quanto que você vai lá, os orixás são brancos. Isso é muito interessante. Então, por isso que eu falei, não vou falar, né, da igreja, estou falando de religião em si. Porque até a semana passada, uma paciente falou para mim que, num discurso, o padre da igreja dela disse que Nossa Senhora Aparecida é daquela cor por conta do barro. Né? Então, como ela foi encontrada suja de lama, ela não pode, não vai ser negra. E aí eu relembro mais, porque nós temos uma idade aproximada. Quem lembra daquela cena em que um pastor, eu não lembro na época quem era, não lembro mesmo o nome, que ele pegou Nossa Senhora e colocou lá e começou a chutar. E no áudio dele ele dizia, essa santa feia. Foi de Macedo, né? Eu estava com receio de falar se foi, mas... E ele chutava a santa, né? Primeiro, quem é ele para desrespeitar a religião do outro, assim. Mas para falar santa feia, por quê? A única santa negra, né? Que não é aceita como uma santa negra. Ela está suja de barro. Então, assim, é só para a gente entender como que o racismo vai atravessando as instituições em si. Na escola, eu nem preciso falar, né? Eu acho que a gente já deu bastante exemplo aqui, né? Que, na escola vai desde as relações no qual quem está à frente da escola vai tratando aquilo como natural, vai tratando como brincadeira, eles vão crescer, eles vão aprender, né? E não trata a questão. Né? E fora isso, vem de encontro também com o que você estava falando, né? Se a gente pensar as instituições em si, da manutenção dos alunos na escola. Né? Porque a gente sabe quem é que mais evade o ensino, né? O ensino fundamental e médio e superior, os três. Não conseguem se sustentar, né? E quando a gente vê na escola, assim, pensando fundamental e médio que são obrigatórios, muitas vezes, se é um aluno negro que ainda dá problema, nem o conselho tutelar se aciona. Coloca lá umas presenças que é para ver se ele passa logo para ir embora, para sair da escola, né? Então, é isso que acontece muitas vezes. Né? É por isso que a gente fala que o racismo institucional ele é muito silencioso. A gente não percebe, né? A mãe até comemora que o filho passou de ano sem ir. Pelo menos vai terminar a escola logo, né? Mas não sabe o que está por trás de tudo aquilo. E aí depois vem o trabalho, né, gente? O trabalho que é a instituição social para a qual todos os indivíduos são preparados em uma sociedade capitalista. Afinal,
Se a gente vive numa sociedade capitalista, a gente não vive sem dinheiro, então a gente é preparado para trabalhar. Do trabalho eu vou falar mais à frente, tá bom? E o Estado, gente? Não tem como não falar desse Estado. Porque se a gente estava falando das pessoas brancas omissas, não podemos esquecer do quanto que o Estado foi omisso com a população negra. Né? O quanto que ele ainda se omite, e é um Estado muito inteligente, que ele se omite de uma forma que a população nem se mexe para se revoltar contra o seu silêncio. Né? É esse Estado que reproduz política pública segregadora, não de inclusão, não efetiva. E que, quando tem oportunidade, corta o que é possível ali dentro de um sistema de equidade para tentar amenizar esse âmbito de desigualdade social, né? Ele ainda vai ser mais omisso e vai tentar cortar para que essa desigualdade se perpetue, porque o Estado vive da desigualdade. Né? Ele mantém tudo isso e ele é muito inteligente. O Estado brasileiro ele é muito eficaz nisso. Porque, vejam só, nos Estados Unidos, com 13% da população, eles conseguem se revoltar. Nós, com 56%, não conseguimos. Porque eles têm vários outros mecanismos, né, para exterminar a população, que é desde políticas públicas não eficazes a questão do extermínio mesmo da população, né? Então, o Estado ele vai criando leis, ele vai criando normas que, por trás, se a gente for olhar, tem sempre esse racismo institucional. Ele está cunhado nesse racismo institucional. E aí, eu trouxe aqui a questão, por isso que eu pulei o trabalho, né, que é para a gente pensar. Tá, o trabalho é uma instituição. Mas como pensar a questão da a questão do racismo na empregabilidade de trabalho, né? Então, como que isso aparece? Gente, no processo seletivo, a discriminação já começa ali. Não só pelo lugar onde mora, mas ainda tem muita empresa que não aceita candidatos negros. Isso acontece muito. E o discurso ele não tinha os requisitos necessários, né? Era necessário um conhecimento mínimo disso, né? O inglês é maravilhoso. Precisa de inglês. Chega lá no trabalho, nem inglês usa. Isso é um corte, né? Quem sabe falar inglês? Né? Quem tem a oportunidade de fazer intercâmbio, curso, que é um custo. Né? Então, isso também é uma questão de corte. Os cargos ocupados no quadro funcional. Quem ocupa cada função? Né? Se eu perguntar qual é a cor de quem ocupa cargo de gerência, coordenação, o que vocês me respondem? Brancos. Enquanto isso, qual é a cor de quem está à frente da segurança, da faxina, do café, da cozinha? E não é desmerecendo a questão do trabalho. Estou dizendo sobre a diferença que se tem. Onde parece que está mesmo determinado o lugar de cada pessoa dentro dessa sociedade. A questão da escolaridade, né, que a gente entrou, que assim, acaba virando um critério. Às vezes a pessoa nem precisa mesmo dessa escolaridade para determinada função, mas é obrigatório. Veja só o que aconteceu nos últimos tempos. Agora você tem que ter ensino médio para tudo. Né? E aí a população preta que evadiu a escola não tem. Né? E muitas vezes nem precisa para o cargo. Né? Se a gente voltar atrás... Ensino médio era muito mais que estudo antigamente, né? Porque tem determinadas funções que não demanda disso. Não demanda desse conhecimento, de um diploma escolar. E aí a questão da diversidade, né? Inclusão de negros no quadro funcional. Que aí vem de encontro com o que o Marcos falava, por quê? Eu estava conversando com meu irmão esses dias, né? Aí meu irmão, não, a empresa que eu trabalho tem diversidade. Aí eu falei, tem. Aí ele começou a pensar.
Não, porque assim, agora já está 50% mulher, 50% homem, assim, até em cargos de chefia. Eu falei, bacana. Não, tem o público LGBTQIA+, também. Eu falei, bacana. Aí ele parou e falou, preto tem 7. E ele trabalha numa multinacional. Então, de que diversidade estamos falando? Né? E aí ele enfatizou, e são todas mulheres brancas também, Silvia. Né? E eu achei interessante, porque a gente vai falando de diversidade, mas a diversidade racial é algo que o Brasil tem resistência. Que é difícil de trabalhar aqui, gente. E é só quando a gente observa essa questão de diversidade, né, que a gente começa a se dar conta dessas existências. Né? Eu chamo vocês mesmo para olhar as diversas instituições e contar. Se não tiver uma representatividade negra, tem sim um racismo institucional. Por quê? Pode passar. Né? Nenhuma empresa declara por escrito, não aceitamos negros para o cargo de chefia. No entanto, gerentes, chefes, encarregados, selecionadores de pessoal utilizam no dia a dia essas regras informais, muitas vezes sem refletir e nem sempre com intenção de discriminar, mas que acabam reforçando a situação de desigualdade no Brasil. O que a gente está dizendo é que não há intenção dessa exclusão, mas ela acontece. Por isso que é necessário a gente observar o que estamos fazendo. O que está acontecendo ali. Porque o racismo institucional, ele é silencioso e ele passa. Nós não vemos e o reproduzimos a todo instante. E é legal essa frase aqui, porque a Cida Bento estuda justamente essas questões de relações de trabalho. Gente, o livro dela, O Pacto da Branquitude, que ela lançou recentemente, é um livro maravilhoso, uma linguagem fácil. E não se trabalha na questão moral, né? Porque parece que esse lado de assumir o racismo, eu sou racista, atinge minha moral, fere minha moral, né? Porque a gente trabalha essa questão racial no âmbito da moral e não no âmbito do racismo estrutural. Por quê? O racismo estrutural é o que dá base para que se tenha o racismo individual e o racismo institucional. O racismo estrutural, ele alicerça a sociedade e a subjetividade do povo brasileiro. Então, a gente tem que pensar o quê? Quando a gente vai construir uma casa, tem a coluna principal, né? Para depois a gente ir fazendo as outras partes. Se tirarmos determinadas partes, tipo aqui, se a gente tirar as cadeiras, não vai fazer falta, a gente vai reconfigurar. Mas se a gente tirar a base, não vai mais existir esse espaço, né? Então a gente tem que pensar que esse racismo estrutural é justamente essa coluna da casa, né? E não tem como a gente não dizer que o racismo no Brasil é estrutural, porque a sua economia foi gerada a partir da exploração de mão de obra. A economia, o Brasil é pensado enquanto sociedade como um país, né, que tem escravidão. Então, o racismo ele vem como uma estrutura para criar a base econômica desse país. E depois, quando a gente muda, que sai, né, do período escravocrata, a gente entra num sistema ainda reforçando esse lugar de subalternidade da mão de obra negra. Porque lembra que eu falei do racismo científico, em que tentava se provar a inferioridade do negro? A partir disso, começa-se a dizer que esses negros não têm competência para fazer o trabalho que eles faziam antes de graça. Mas agora, como é pago, eles não têm mais competência para isso. E aí começa esse processo de subalternidade mesmo, né, da mão de obra negra, que não muda nada no sistema econômico, porque a gente vai acompanhando, a desigualdade acontece até hoje. Porque se a gente parar para pensar, a gente fica na discussão, é raça ou é classe, é raça ou é classe. Quem é o pobre aqui do Brasil? Os negros.
Quem é a elite rica no Brasil? Os brancos. Então, não tem como dizer que economia se descola da história. Não, não se descola. Né? Economia é a base do racismo estrutural no Brasil. Política, né? Como que é a política do Brasil? Quem nos representa? Né? A gente vê o quanto que lá dentro tem, lá dentro que eu falo representantes, presidente, governo, são eleitos por interesses pessoais de determinados grupos. Se a gente pegar tudo que acontece, né, principalmente, né, depois com Collor, tudo, 5 minutos, com Collor, quem coloca Collor na presidente, quem tira Collor da presidência, né? E assim vai acontecendo, assim a gente vai vendo que determinados grupos vão colocando aquelas pessoas no poder para representar uma pequena camada da sociedade, não a sociedade como um todo. Então, a base política do nosso país também é racista, porque ela não contempla toda a sociedade, né? E a questão da produção da subjetividade, né? Quando a gente pensa na questão da mídia, da indústria cultural. Se a gente pensar, então, quem está à frente da apresentação de jornais? Né? Quantos jornalistas negros nós temos? Né? Quando vamos para a questão da mídia, né? da indústria cultural, cinema preto. Assim. Cinema preto no sentido, quantos filmes com pessoas pretas se tem? Teatro, quantos atores negros se tem? Né? A gente vai tendo uma imagem de um Brasil branco, onde não há essa representatividade de pessoas negras. Então, o que a gente tem que pensar? O racismo estrutural é a base da nossa sociedade. Se não tivesse essa base, não teríamos instituições racistas e não teríamos indivíduos racistas. Então, a gente tem que mudar essa base aqui. E como é possível mudar essa base? Via instituições. As instituições que chegam nos sujeitos para fazer alguma transformação, né? Porque as instituições, elas são as materializações das estruturas sociais. E se elas não reproduzirem o racismo dentro das suas instituições, elas vão estar trabalhando com sujeitos, com transformações de subjetividades que se descolam dessa questão racial. Né? Então, a gente tem que pensar justamente isso, que não dá para ter harmonia em um país que tem na sua estrutura essa questão do racismo. Né? Por isso que a gente fala de racismo estrutural, porque ele está na coluna do nosso Brasil, não tem como. Né? A gente tem pequenas ações, a gente vai fazendo, e isso também faz diferença, mas a transformação na estrutura social é muito importante. Então, o Silvio Almeida, gente, também é outro cara que eu super recomendo, eu gosto muito do Silvio. E ele traz essa frase aqui, que resume bem a questão do racismo estrutural. O racismo constitui um complexo imaginário social que, a todo momento, é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema educacional. Após anos vendo telenovelas brasileiras, um indivíduo vai acabar se convencendo que mulheres negras têm vocação natural para o emprego doméstico, que a personalidade de homens negros oscila invariavelmente entre criminosos e pessoas profundamente ingênuas, ou que homens brancos sempre têm personalidades complexas e são líderes natos, meticulosos e racionais em suas ações. E a escola reforça todas essas percepções ao apresentar um mundo em que negros e negras não têm muitas contribuições importantes para a história, literatura, ciências e afins, resumindo-se a comemorar a própria libertação graças à bondade de brancos conscientes. E aí, pode passar. Essa frase resume bem o racismo estrutural, né, gente? E aí, pensando nessa questão de fazer a diferença na história, eu fiquei pensando, né? A gente já está nesse lugar de ser sempre inferior, né?
por que a gente não pode trazer um pouco quem faz a diferença, né? E aí, é incrível, porque parece que só vem nomes do futebol e do samba. Porque se tem uma coisa que negro é conhecido e ele é bom, é futebol e samba. Pelo menos no imaginário social brasileiro, né? E aí eu quis trazer aqui, eu trouxe 4 figuras, pode passar. Aqui, aí, eu falo, né, o Machado de Assis, né, que por muito tempo se trabalhou com a ideia de que ele era um homem branco, né? Então, ele era, né, crítico, estudioso, escritor, enfim, romancista, cronista, dramaturgo. Machado de Assis foi um homem maravilhoso, né? E escreveu algumas coisas sobre a questão negra, né? Mas ninguém queria aceitar que ele era negro. E isso é muito interessante, porque um dos caras mais lidos, ser negro, é um choque, né? Porque aí demonstra o quanto que essa inferioridade não existe, né? E quebra com esse racismo científico. Pode passar. Aqui eu puxei sardinha para a minha área, que é o Juliano Moreira, né? É um médico, gente, é incrível a história dele. Pena que eu tenho que correr para ir para São Paulo. Mas o Juliano Moreira é um cara que ele foi apadrinhado por um português e ele ingressou na medicina aos 14 anos. E ele fez uma revolução na psiquiatria brasileira. Ele é uma grande referência, né, na medicina e ele que traz a psicanálise para a medicina. A psicologia também estuda muito Juliano Moreira, e foi um cara que fez muita diferença. Carolina Maria de Jesus acabou de ganhar uma estátua lá em Parelheiros, onde ela morava, né? Não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo o Quarto do Despejo, que é um livro maravilhoso. Ela escreveu nos anos 50, mas eu tenho certeza que vocês vão ler e vão pensar nos dias de hoje, porque até a parte dos ossos, né, lá estava melhor, porque ossos eram doados na época. Hoje ossos são vendidos no Brasil. Então, nos traz muito para essa época. Uma escritora maravilhosa, que com certeza pode ser considerada doutora, porque a forma que ela escreve um livro, sem dúvida, é uma pesquisa de doutorado, né, com diário de campo, tudo certinho. É uma mulher maravilhosa, super recomendo conhecer mais a história. E, por fim, o Milton Santos, que também foi um cara incrível, que, apesar de ser graduado em Direito, ele é conhecido muito na geografia, é um cara que estudava esse processo de urbanização do terceiro mundo, né? E é muito interessante, porque tem uma bolsa chamada Milton Santos, que a esposa dele mantém até os tempos atuais, que é para que alunos, né, se mantenham dentro da iniciação científica nas universidades, para ir para esse campo de pesquisa, para investir nessa vida acadêmica. Foi um cara incrível também, que eu super recomendo, ainda mais para quem discute território, essas coisas. Ele é maravilhoso. E aí, um resumão de tudo que a gente viu. Está sem volume. Para a construção do mundo que vivemos hoje. E o seu uso foi tão variado e instável quanto seus principais propagadores. Algumas das maiores violências. Peraí, gente, falha nossa. Falha técnica. Espera só um pouquinho. Juliano Moreira. Eu trouxe o Juliano Moreira. Contexto, então, que emerge as classificações como negro, branco, amarelo, vermelho e assim sucessivamente. Gente, é isso. Obrigada. Desculpa ter corrido com o conteúdo, mas eu preciso ir para São Paulo, senão eu ficaria aqui batendo papo um tempão. Mas o último ônibus sai agora. Acho que um pouco da ideia assim, que eu queria era muito sensibilizar e convidar vocês mesmo para pensar sobre esse papel, né? Como nós sempre falamos, não é sobre
né, ser outra raça superior, sobre dominar. Não é sobre isso que a gente está falando, mas em um país em que tem uma representatividade negra tão grande, e a gente chegar nos espaços e não ver negros, eu acho que minimamente tem que nos causar estranhamento, porque se não estiver nos causando nada, tem algum problema conosco, tem algum problema com a nossa humanidade. Então é isso, viu? Obrigada.